Agora vai. Rapaz, difícil. Pois não. Vamos lá. Vamos lá, Você está me ouvindo, Ricardo? Tô sim. Tô lhe ouvindo. Inicialmente quero pedir desculpa a você que a gente estava programado fazer a live pela página Cacimba de Dentro Online, mas aí a gente estava com um problema técnico, você estava conseguindo me visualizar, eu não estava conseguindo visualizar você e por isso não estava conseguindo a gente entrar para fazer o ao vivo, mas a gente faz aqui no meu perfil, no Instagram, que muita gente Mas me. se você quiser, viu, Fábio? Se você quiser, você pode marcar um outro dia que a gente faz sem qualquer problema. Vai lá no perfil, que é um perfil maior, tal. Eu acho que, inclusive, eu acho que muita gente já deve ter saído, porque era de 7h30, né? Já são Isso, 8 horas. isso. A gente tinha marcado às 7h30, mas aí eu já passei a informação para todo mundo que eu estou indo para o Instagram e a gente já está com mais de 20 pessoas já online aí, vai subindo o número e a gente vai fazer por aqui. Ricardo, eu quero saudar você e abrir aqui o espaço para você saudar o povo de Cacimba de Dentro, o povo da região do Itaú, aqui na nossa região, e o espaço a partir de agora para a gente conversar um pouquinho, dialogar com você que tem um vasto currículo, tem uma grande experiência na administração pública. A partir de agora está aberto esse espaço aqui, o podcast Cacimba, aqui na página do Instagram de Fábio Lima, recebe neste momento o ex-governador da nossa querida Paraíba, Ricardo Coutinho. Pô, Fábio, é um prazer estar aqui conversando contigo, particularmente para essa região toda. Eu sei que a gente pode estar sendo visto agora nesse momento em qualquer parte do mundo, ou ser visto, inclusive, posteriormente, né, a essa entrevista. Mas é um prazer muito grande. Eu acho que nós temos muita coisa para conversar, né, sobre o Brasil, sobre a Paraíba e sobre essa região, né, que eu aprendi muita coisa na época que tive a oportunidade de governar a Paraíba, né, e vejo hoje que se nós tivéssemos mantido o mesmo ritmo que nós tivemos entre 2011 e 2018, eu tenho a impressão que nós estaríamos com várias questões avançadas, solucionadas, porque estava tudo programado para isso. Mas eu fico à sua disposição para os assuntos que você julgue importantes. Muito bem. Vou começar aqui com você uma pergunta aqui que eu selecionei para fazer, porque todo mundo lhe acompanha nas redes sociais, nos seus perfis. E a pergunta que eu faço a você para a gente iniciar esse bate-papo aqui conosco é: com qual espírito e entusiasmo o senhor será candidato a deputado federal nas eleições de 2026? Com o melhor dos espíritos, Fábio. Eu acho, sinceramente, que eu tenho uma experiência que é relevante, né? Eu conheço a Paraíba. Eu posso dizer que eu conheço política bem mais do que a maioria dos que aí estão. Eu tenho uma visão sobre o Brasil também, não é? Eu acompanhei muito atentamente durante a minha militância política toda a história do Brasil, participei dela, né? Assim, no máximo que eu podia. Fui um dos participantes ativos nesses últimos anos, né? Particularmente quando o Brasil começou a ser destruído pelo lavajatismo, pela ascensão de Moro, pela ascensão de Dallagnol, pela ascensão desses bandidos que desempregaram 4.500.000 pessoas, né, que jogaram o país dentro de um golpe contra a presidenta Dilma, que depois prenderam um
um presidente, um ex-presidente da República, para que ele não ganhasse a eleição para presidente. E aí eles deram espaço para a ascensão da mais terrível alternativa, que era a extrema-direita, né? E eu participei de tudo isso me opondo, né? Tanto é que eu fui profundamente perseguido, todos sabem disso, mas só que eu estou aqui, né? Cabeça erguida, com a espinha ereta, né? E modéstia à parte, eu sei também que nenhum governador, nenhum governo, melhor dizendo, para ser mais exato, na história da Paraíba, fez o que nós fizemos. Se você olhar para a caçamba de dentro, as 3 questões mais importantes nós fizemos. Foi recuperar aquele asfalto, fazer um novo, porque o asfalto era um perigo. Das vezes que eu ia rezando pelos buracos que existiam, permanentes, não é? Foi resolver a água, refazer, perdão, Jandaia. Nós refizemos também Camará, refazer Jandaia, né? E refazer toda aquela adutora e de lá também socorrer Araruna, que as duas estavam sem água, né? E também a saúde, que era algo que parecia assim, que ninguém acreditava que chegasse alguém para resolver aquilo. E eu lembro que da primeira vez que eu vi aquele na sapata ainda, eu disse, eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso porque precisa fazer isso. E fiz, entreguei ao município. É um hospital de referência importante na região, além de tantas outras coisas que nós fomos fazendo, da ração ao pequeno produtor, porque se não fosse a ração, naquele período de seca, tinha arriado, como está arriando hoje, né? Arriando hoje. A falta de ração que o governo do estado não faz o que eu fiz, está fazendo com que uma parte significativa do rebanho, dos pequenos, seja falecida, seja morta. Não é? Então, eu, com essa experiência, eu acho que eu posso contribuir com o Brasil. O Brasil passa por um momento... O Brasil tem uma contradição muito evidente, né? Ele, por uma parte, está no seu melhor momento, em função do governo do presidente Lula. Nós vamos ter uma inflação dentro daquilo projetado. Nos 4 anos do governo Lula, nós vamos ter a menor inflação, sabe, da história. Você imagina, nos 4 anos, isso é fantástico, né? Nós temos o menor desemprego de toda a série histórica, né? Nunca tivemos tanta gente trabalhando com carteira assinada. Nós estamos tendo aumento da massa salarial, mesmo, ou seja, da atividade produtiva, mesmo com o Banco Central colocando juros a 15%, que é uma estupidez. Mas isso não depende do Lula, porque o Banco Central, depois do golpe contra Dilma, o Congresso deu uma autonomia que não tem autonomia de nada, né? O Banco Central pertence ao mercado, pertence aos empresários, não pertence aos trabalhadores. Por isso que essa turma está rodando com 15% de juros, porque eles têm os juros da dívida pública e estão ganhando dinheiro no rentismo. Então, você tem um país no seu melhor momento, um país que pegou de testa um tarifaço de Trump de 50% e em 2 meses conseguiu colocar 90-95% da nossa produção em outros países. Tanto é que o Trump teve que recuar e ele foi derrotado, ele foi desmoralizado. Não é? Então o Brasil vive isso e, ao mesmo tempo, o Brasil vive o seu pior Congresso. Né? O Brasil vive essa contradição de ter um Congresso péssimo, em sua grande maioria. Ricardo, aí pegando essa sua deixa aí, que era outra pergunta que eu ia fazer mais à frente, eu vou fazer para você continuar nesse assunto em relação ao Congresso. Na sua opinião, neste cenário nacional que a gente vivencia, esse momento tão caótico, na sua avaliação, você acha que o Congresso Nacional ele tem mais ajudado o governo ou ele tem mais atrapalhado o governo? Ele tem mais atrapalhado o Brasil.
né? A maioria, o Centrão, junto com a extrema-direita, nessa aliança espúria, eles estão buscando destruir o Brasil e na cara de todo mundo. Eles não têm a menor vergonha. O que fizeram com a PEC da blindagem e perderam porque o povo saiu às ruas, né? Aprovando uma PEC em uma madrugada, correndo, em pânico, com medo da Polícia Federal, em E pânico. é surpreendente que essas coisas lá no Congresso só acontecem na calada da noite. Na calada da noite. Então, veja bem, eles aprovaram, foram derrotados pela sociedade na rua, que imagina o Congresso dizer que eles podem cometer qualquer crime, matar, roubar, explodir banco, traficar drogas, tudo, mas eles terão imunidade total. Então, o Congresso, o Senado sepultou isso em função das grandes manifestações que tivemos. Eles acharam pouco, pegaram um projeto de lei que o presidente Lula mandou, que era um projeto para combater as facções, e tentaram, primeiro, retirar a Polícia Federal da investigação das facções criminosas. Foram derrotados. O tal do Derrite, que é um deputado, que é secretário de Segurança de São Paulo, recuou, né? Ao mesmo tempo, antes queriam transformar em narcoterrorista para que os Estados Unidos pudessem fazer o que estão tentando fazer na Venezuela, invadir o Brasil, né? Sobre a lógica de que aqui tinha terrorista. Quer dizer, essa parte, a extrema-direita e o centrão, eles agem dessa forma. Aí depois queriam subordinar a Polícia Federal aos governadores. Não conseguiram. Aí depois tentaram fazer com que, né, cada operação tinha que ser comunicada ao governador, né, com antecedência, ou seja, para vazar. Era algo terrível. Então, esse Congresso está envergonhando o Brasil. Eu não falo que é o Congresso inteiro, mas é a maioria do Congresso. Quando você lê essas votações todas, elas tiveram 370 votos na Câmara dos Deputados, né? Elas tiveram essa votação, que é uma votação muito alta. Então, essa parte que eu digo que pertence ao campo progressista, ao campo democrático popular, tem 90, 95 votos, é muito pouco em 513. Então, é dentro desse espírito que eu me senti convocado pelo presidente, pelo PT Nacional, para uma tarefa, que é ajudar o PT a ampliar a sua bancada, e nós vamos ampliar, né? Também ir para o Congresso, na condição de deputado federal, se assim for a vontade, né, de uma parte expressiva do eleitorado. Vou para lá para fazer uma luta política que eu acho que eu tenho capacidade de fazer, eu tenho condições de fazer, e estou, assim, querendo muito, né, proteger a democracia, olhar para o Nordeste, olhar para o semiárido nordestino. Semiárido, porque pouca gente fala sobre o semiárido, né? Cacemba de Dentro, Araruna está aí dentro do semiárido. Eu vou propor a criação de um fundo nacional de desenvolvimento e investimentos do semiárido. Recursos só para o semiárido, para a agricultura, pecuária e indústria, né? Porque quando o BNDES, quando o BNB abre editais, e aí você coloca todo mundo dentro de um mesmo bolo, dentro de uma mesma panela, o semiárido quase não fica com nada, porque hoje não é atrativo. A atratividade maior está no litoral, está nas cidades maiores. Então, é preciso olhar de uma forma diferenciada para o semiárido, né? Então, eu trago comigo essa vontade de criar esse fundo, trago comigo a vontade de olhar para a agricultura familiar e implantar e pedir ao Lula, e eu acho que Lula vai fazer isso antes, inclusive, das eleições, de criar um PRONAF específico para irrigação com energia solar,
que esse é um projeto que eu, honrosamente, tive a oportunidade de contribuir, né, de propor ao ministro Paulo Teixeira, quem propôs fui eu, a partir de uma experiência que eu tinha feito no último ano de governador, que depois foi descontinuada pelo atual governo, mas eu propus, fiz o projeto, levei para ele, ele aprovou e nós estamos em 26 comunidades aqui da Paraíba testando isso e é uma maravilha. Imagina o que é você irrigar. Você tem um barreirozinho, você irriga a tua plantação sem gastar um centavo de energia. Ou seja, aí você, ao invés de uma safra, você tira 2 ou 3 safras durante o ano, dependendo do que é que você plante. Né? Ou seja, é uma outra história, né? Então, E só quem sabe isso é o agricultor, o homem do campo, né? exatamente, exatamente. Então, eu estou com esse espírito, né? De um monte de ideias, mas também muita disposição para lutar, para defender a democracia, para bater de frente com um bando de irresponsáveis que se aproveitam de um discurso terrível, discurso da exclusão, discurso da eliminação, da perseguição, discurso ruim, entendeu? Ruim, que criaram dentro desse país e que fez com que as pessoas começassem a se odiar. Observe, todas as famílias passaram a brigar. Não tem nenhum a partir da ascensão da extrema-direita, a partir do lava-jatismo, a partir dos crimes cometidos por Moro, por Dallagnol, e espalhados pelo Brasil, inclusive aqui na Paraíba, a partir disso, aí você teve a política sendo criminalizada, você teve gente sendo perseguida, né? E as pessoas acreditando porque os meios de comunicação, por temor ou por medo de algo que tenham feito, eles seguiam o que essa turma aí, de participantes do Loafer, estavam mandando fazer. E foi isso que aconteceu. Ainda pegando esse gancho aí de você falar, na sua opinião, porque eu também tenho uma opinião em relação à questão, tudo isso que a gente vivenciou no Brasil, e na minha opinião, eu queria saber a sua também, se naquele momento tão perturbador que foi esse bolsonarismo, o Bolsonaro, a imprensa que a gente conhece, a tradicional, chamada a imprensa tradicional, ela tem culpa também? Você considera que ela tenha uma parte de culpa também por tá falando, tá expondo todas aquelas loucuras que eles apresentavam, falavam? A imprensa é a principal responsável. Né? Aquilo que a gente chama de imprensa, porque na verdade a imprensa, a verdadeira imprensa, ela tem que dar os dois lados ou os três lados, ela tem que colocar aquilo que existe Na verdade, a nossa elite, né, a elite brasileira, que é uma elite retrógrada, atrasada, é uma elite que ainda vive com saudades da escravidão, da escravatura. Essa elite nunca aceitou que o Brasil tivesse saído, e quando chegou um, um, um sabe, um psicopata como Bolsonaro, dizendo o que Bolsonaro dizia, com racismo, com misoginia, com homofobia, com tudo aquilo que se tornou prática comum, se tornou normalidade dentro do Brasil, e querendo acabar com o salário mínimo, querendo derrotar o trabalhador, né? Ou seja, esse cara, quando chegou, essa elite disse, pronto, esse é o nosso herói. Aí o herói era Moro, incensado pela mídia, e Moro vai terminar sendo preso, porque o que foi retirado pela Polícia Federal ontem, lá da 13ª Vara, são as provas de todos os crimes, espionagem sem autorização judicial, sabe? Tudo que você pode imaginar que um juiz não pode fazer, ele fazia. Ricardo, Ameaças. você até falando sobre isso, eu recordo, e quando eu converso com amigos, a gente conversando aqui, a gente recorda, a gente lembra que quando o presidente Lula esteve preso lá em Curitiba, você foi visitar ele como governador e foi barrado, não deixaram você ver o presidente Lula, porque já praticava muita arbitrariedade em relação a tudo aquilo que o presidente Lula vivia. Você sente que isso
é algo que fica marcado na vida? Eu fui duas vezes, né? Eu fui a primeira vez 3 dias depois que o presidente Lula foi preso. Articulei os governadores, foram mais 8 governadores comigo, a senadora Gleisi, o senador Roberto Requião, né? Nós chegamos lá, ou seja, 9 governadores. E o superintendente da Polícia Federal disse que tinha consultado o Moro e ele não tinha permitido. 9 governadores para visitar um ex-chefe de Estado que estava lá detido para saber das condições de saúde, de onde ele estava, e não nos foi permitido ver. E depois, o presidente Lula me chamou, e aí eu fui só, né, para conversar sobre... E também, na verdade, eu fui levar, porque tinha chegado ao Brasil uma carta do Papa Francisco, né? E como eu tinha sido chamado para ir naquela quinta-feira, foi eu, o Carlos Lupe, que é do PDT, mas assim, me entregaram a carta, né, do Papa Francisco e eu, muito honrado, inclusive, imagina levar uma carta do Papa, um Papa que eu tenho uma simpatia enorme, né, um profundo respeito, e eu sei que eu escondi a carta aqui dentro da minha roupa e fui para lá e entreguei a carta ao presidente Lula, conversamos um pouco, né? E saí, fui ao acampamento, que era em frente à Polícia Federal, fiz uma fala lá, depois retornei, quando o Lula saiu de lá, eu fui a São Paulo, também com 4 dias depois, foi eu e a Amanda, nós fomos fazer uma visita ao presidente, lá no Instituto Lula, e conversamos, e eu lembro que na época ele disse, Ricardo, anote aí, nós vamos voltar. Isso em 2019, nós vamos voltar. Vamos voltar porque o povo vai ter saudade da gente. Isso era o início do governo translocado de Bolsonaro, né? E de tudo aquilo de ruim, de mal que foi feito ao Brasil. Se você olhar, Fábio, eu estou aqui falando, pode ser que tenha gente que nos veja, nos escute, que goste de Bolsonaro, mas eu não estou falando por raiva. Eu estou falando de uma forma que, veja bem uma coisa, como é que passa um governo no Brasil que não fez uma escola, que não fez uma universidade, que não fez uma rodovia, que não fez uma barragem? Ele inaugurou a barragem ali do Retiro, ou do Japi, em Cuité, que fui eu que fiz, né? E o dinheiro, o recurso veio do governo da presidenta Dilma, nem de Temer foi, porque Temer, sabe, se encerrou as coisas para aqui no meu governo. Veio do governo da presidenta Dilma, nós fizemos aquela barragem, que é uma barragem enorme, muito bonita, não é? Ou seja, ele veio inaugurar, mas ele não fez nada. Não é? Ao contrário, o cara estimulou, o cara perseguiu dar um golpe, como se fosse, sabe, a coisa mais natural do mundo, sabotar uma democracia, enlouquecer a cabeça do povo, né? Criar um sentimento de ódio, de desconfiança para com a justiça. Até os perseguidos pela justiça não podem fazer isso, porque não pode generalizar. Não é? Não pode generalizar. Verdade. Ricardo, vamos voltando aqui um pouquinho agora. A gente falou de democracia, de manter tudo isto, e o governo do nosso presidente Lula recuperou. Mas vamos falar um pouquinho agora do cenário atual da política da nossa Paraíba. E eu quero fazer uma seguinte pergunta a você. Você acha que o PT da Paraíba ele tem potencial com você, com o Luiz Couto, com outros, de a gente fazer 2 ou até 3 deputados federais? Nós vamos fazer 2 deputados e vamos lutar com as sobras para fazer o terceiro. Depende do arranjo que eu, particularmente, estou trabalhando. Não posso adiantar nesse momento, mas nós estamos trabalhando. Eu conversei com a direção nacional, tenho conversado com a presidente estadual também, Cida Ramos, e nós estamos montando uma chapa que seja mais competitiva, né? Chamando os companheiros do PT a observarem a gravidade do momento, né? Dizendo que não dá para a gente se perder em questiúnculas internas,
A luta é para fora do partido, a luta não pode ser para dentro do partido nesse momento. Né? Tenho falado isso por onde eu passo. Né? Eu tenho andado muito na Paraíba. Agora mesmo, dia 9, já vou estar em Cajazeiras e devo, em 10 dias, fazer umas 25 cidades, para você ter ideia da, do ritmo. Do ritmo, né? Não, e minha convocação aos companheiros é dessa forma, rapaz, vamos olhar para a sociedade, não adianta estar aqui disputando internamente e tal, porque eu creio que nós vamos fazer 2 deputados e vamos lutar com as sobras, e inclusive com o voto de legenda, que no PT é muito alto, nós vamos lutar para termos o terceiro deputado. Seria uma vitória extraordinária e eu estou confiante, eu estou na luta, né? E espero que a gente possa fazer uma bela campanha. Eu acredito que é possível isso, é possível. Acho que é organizando, é juntando que a gente consegue chegar lá. Eu vou dar até um exemplo aqui a você, que você também tem acompanhamento. Historicamente, eu tenho aqui 40 anos aqui, nunca tinha tido um grupo de candidatos que pudesse chegar à Câmara Municipal aqui. E eu reuni uns amigos, se juntamos, conversamos, fomos para a luta e fizemos 2 vereadores por pouquíssimos votos, a gente não fez 3. E hoje, no estado da Paraíba, a cidade que mais tem candidato do PT é Cacimba de Dentro, que a gente tem 2, né? E gente tão grande, só tem um. Mas isso também foi reflexo justamente do que o PT, esses últimos anos, ficou. Né? Ficou muito recolhido, apenas em apoio a esse, apoio àquilo, e não se colocando candidatos para disputar. E a gente ainda continuando sobre isso, eu tenho outra pergunta em relação a isso também do PT. Você acha que o PT também não deveria ter um candidato a senador? Olha, primeiro eu acompanhei aí Cacimba, você sabe disso, né? Fiquei muito feliz com o resultado. Por pouco nós não fizemos 3 vereadores e creio firmemente que nós, e eu com o mandato nas mãos, eu vou investir nisso, com a minha presença, com a contribuição que eu possa dar, que é fortalecer as disputas do poder local. Nós temos que disputar poder local. Essa história de ficar só vendo os outros disputarem, né? Em grande parte dos municípios nós não conseguimos nem fazer chapa de vereador. Então, isso Exatamente. como é que um partido tem um presidente da República? Como é que um partido tem 70%, esse presidente tem 70% dos votos na Paraíba e a gente não consegue disputar, fazer chapa de vereador em mais da metade dos municípios? Ou seja, isso tem que mudar. Isso faz parte exatamente dessa lógica que eu estou colocando no sentido de fortalecer a disputa do poder local. Nós temos que botar nossa cara lá para poder dizer, ó, nós queremos disputar. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer aliança. A gente faz aliança quando a aliança for boa para nós. Quando a gente estiver no meio do jogo. Com relação à conjuntura estadual, eu confesso a você, Fábio, que eu tenho tido, rapaz, assim, eu tenho me sentido na obrigação de dizer aquilo que eu penso, né? Eu acho que nós tivemos um retrocesso enorme na Paraíba, né? A Paraíba está voltando a ser o que era antes de eu entrar. Veja se não é exatamente isso. O que era a Paraíba antes de eu entrar, ou seja, uma terra, uma política conduzida pelas famílias, né? E que com a minha chegada eu fui mudando esse panorama, fui estabelecendo novas relações, fui trazendo o povo para dentro da gestão, da política e do orçamento, como bem diz o presidente Lula, eu além do orçamento eu coloquei para dentro da política, com orçamento democrático, enfim, com, né, com a proteção aos agentes públicos nos municípios. Eu não permitia mais que um cabo, que um sargento fosse removido da cidade só porque alguém lá, um vereador, um prefeito, um deputado não gostava dele. Eu passei a não permitir isso. Isso foi uma coisa que a polícia olhou para mim e disse, pô, chegou um cara que botou moral.
Então, toda essa condução de entrada do povo na política, ela foi se perdendo ao longo do mandato do João Azevedo. E qual é o resultado? O João Azevedo já entregou, ele não vai entregar nele, ele já entregou ao grupo de Hugo Mota e ao grupo de Aguinaldo. O governo já está entregue, e tem muito tempo isso. O orçamento democrático passou a ser só o nome orçamento democrático. Nenhum secretário recebe mais conselheiro, sabe? Nenhum secretário para mais. Manda lá um assessor qualquer falar com os caras. Isso, sabe? O giramundo acabou. Eu ia na cidade, eu via as cidades, rapaz, com o maior orgulho, sabe? De chegar e dizer, porra, aqui teve sabe, um estudante que nos representou, tal. Sabe, os investimentos eram realmente discutidos. A Paraíba existia para o governo. Observe, você pega a cacimba de dentro, nós fizemos, como eu disse, fora as outras ações, mas 3 ações que eram ações de grande porte, não eram ações de pequeno porte. Inclusive, eu quero mandar um abraço neste momento, porque tem 2 professores acompanhando nós nesta live, que é o professor Catier, lá do distrito de Logrador, que é uma pessoa que também tem um carinho enorme por você, é um professor que atua ali na cidade do Cacerengue, e também outro professor que, pelo motivo de saúde, se encontra hospitalizado, porque ele sofreu uma queda de moto, mas também que gosta muito da sua pessoa, me mandou fotos com você, relembrando a sua história, que é o professor Irã. Né? Então, esses 2 professores estão acompanhando a gente, pediu para eu dizer a você que está mandando um abraço para você, e eu peço que você também mande um abraço a ele. Um abraço grande, né? Saúde e vida longa para vocês dois, e muito obrigado aqui pelo acompanhamento. Né? Mas, como eu dizia, se você pegar a Cochichola, viu, Irã? Se você pegar a Cochichola, uma cidade de 1800, a gente dizia, né? Antes, né, a gente dizia, quando queria mandar a pessoa para bem longe, para um lugar que ninguém sabia onde era, dizia, rapaz, vai para Cochichola, tal. Uma cidade de 1.800 habitantes. Eu fiz a doutora, fiz uma estrada de 15 quilômetros, cara, né? Fiz uma escola. Ora, eu inverti a lógica da política da Paraíba, porque jamais aquela cidade teria, como depois não teve. Por quê? Porque não dava resultado eleitoral significativo. Compreendeu? Não decidia uma eleição. E eu mudei essa percepção. Eu mudei. Eu fiz isso porque, para mim, o mais importante, rapaz, é criar um conceito, é criar sabe, uma forma de ver o mundo. E é por isso que a Paraíba andou andou muito melhor. Então, quando você olha isso, você não tem mais isso. Né? Você vai ter, durante os próximos 4 anos, mais desses governos burocratas que compram a imprensa toda, sabe? A imprensa vai passar 4 anos sem falar mal, fazem os maiores absurdos ou deixam de fazer tudo e vão ficar por ali, tudo abafado. Mas eu creio numa coisa maior. Porque eu acho que quem experimenta algo que seja superior, que seja mais avançado, a pessoa reconhece isso. Né? Então eu torço e quero contribuir para que um outro ciclo progressista, avançado, popular, democrático, um outro ciclo venha novamente para a Paraíba. Sabe, com quem eu não sei, mas assim, que a gente passe esse período que nós vamos passar, né? A população vai ser excluída do máximo de coisas possíveis, pode ficar certo disso, eu sei disso. Né? Ao mesmo tempo, nós vamos ter que depois reconstituir as nossas forças, e para isso nós vamos trabalhar caso eu tenha sucesso, durante os 4 anos, né? Junto com vereadores, junto com lideranças, principalmente lideranças populares. Lideranças populares. Nós temos que, sabe, trazer esse pessoal que está lá na base, trazer as lideranças de assentamentos, de comunidades agrícolas,
sabe, de lideranças de bairros. Nós temos que trazer esse povo para discutir política. É isso, né? E eu creio que a Paraíba vai, no futuro, que eu espero que não demore muito, ela possa realmente se reencontrar com com essa, com essa forma de ver o mundo, de fazer política, de avançar o governo, com essa forma progressista de governar. Ricardo, antes de eu fazer outra pergunta, eu queria que você mandasse um abraço também para outra professora, que é a professora Silvana, que foi candidata, mas devido a um problema de saúde também, ela infelizmente teve uma amputação de sua perna, mas graças a Deus está bem, está na sua residência, está nos acompanhando também. Pedir que você manda um abraço à professora Silvana. Silvana, um abraço grande para você, minha companheira. Vamos para frente. Vamos para frente. A vida nos traz surpresas, mas é assim mesmo. A gente é igual, penso eu, andar de bicicleta. Se parar, cai. Ou seja, nós temos que ir para frente, né? E você sabe tanto quanto eu que a luta ela é permanente, né? Então, um abraço forte para você. Temos outro aqui também, outro ouvinte, que está lá em São Paulo, Antônio Guilhermino, está lá em São Paulo também, nos acompanhando aqui na nossa live, né? E Salete também, Macedo também está nos acompanhando lá em São Paulo. Quero mandar um abraço especial a todos eles que também têm um carinho por você, moram muitos anos lá em São Paulo, mas sabe do trabalho que você fez pela nossa Paraíba e tem muito ainda para apresentar. Que Ricardo, bom. vamos lá. Vou fazer outra pergunta aqui, você ainda também, a você, sobre esse cenário estadual que nós estamos aí. Entre esses nomes postos aí de pré-candidaturas ao governo do estado, na sua avaliação, quem melhor vai se identificar para ter o apoio do presidente Lula? Olha, eu penso o seguinte: eu penso que esses dois candidatos que aí estão, Cícero Lucena e Lucas Ribeiro, se é verdade o que eles dizem, que admiram o presidente Lula, que torcem pelo presidente Lula, né? Eles já deveriam ter declarado apoio. O Cícero já declarou apoio ao presidente Lula. Já disse que vota. O partido dele na Paraíba vota com o presidente, que é o MDB, mas o Lucas até hoje não. Né? E aí eu fico pensando, o que é que o candidato Lucas quer? Quer barganhar? Porque eu fui candidato em 2010, né? Fui contra o então governador José Maranhão, e o PT tinha vice de José Maranhão, né? Mas eu era candidato à oposição. Eu não fui em Brasília conversar com o PT Nacional, não fui conversar com o Lula, não fui conversar com ninguém. Eu cheguei lá em João Pessoa e disse: olha, eu sou candidato, sou. Qual o seu candidato? Eu disse: minha candidata é Dilma Rousseff. Acabou. Porque eu não ia barganhar com algo, porque eu não quero o pior para o Brasil, eu quero o melhor para o Brasil. Né? E eu sabia que Dilma era melhor para o Brasil. Como eu sei hoje que o presidente Lula é o melhor para o Brasil. E não é para Lula, não, porque Lula já foi 3 vezes presidente, mas é para o Brasil. Lula podia muito bem estar descansando, curtindo seu novo casamento, tal, indo para a ONU, fazer um monte de coisa. Porque ele tem capacidade, é o maior líder do mundo democrático hoje, é Lula. Porém, é o Brasil que precisa do Lula. Aí quando eu vejo o Lucas não querer até então dizer que vota no presidente Lula, para mim enche uma desconfiança muito grande, aparece uma desconfiança muito grande. Né? De toda forma, eu estou em todos os cantos que eu participo, eu faço essa cobrança ao candidato do PP, que é Lucas Ribeiro. Por que ele não anuncia? Eu acho que a Paraíba, né, como fez em 2010, pode ter os seus candidatos todos e mais alguém que saia, fora a turma da extrema-direita, porque eu, particularmente, a gente não quer esse apoio.
né? Aquela turma lá a gente não quer. Mas acho que esses dois candidatos, e mais talvez um candidato do PSOL, possa estar com o presidente Lula. E aqui nós trabalharíamos nossas diferenças locais, mas em nível nacional teríamos, né, uma candidatura única. É isso que eu penso, né? Agora, eu não posso iludir ninguém, não posso dizer que eu acho que a Paraíba vai melhorar, vai mudar com esses dois candidatos que aí estão. Eu realmente não acho. Eu vou seguir aquilo que o presidente Lula diga, né? Vou seguir o que o PT Nacional determinar, mas eu tenho a coragem de dizer que eu espero coisa muito melhor para a Paraíba. Eu quero ver a Paraíba muito melhor. Quero ver a Paraíba, sabe, num ritmo que era para estar num ritmo muito diferente. Ô, Fábio, eu deixei esse estado, e prezados internautas, eu deixei a Paraíba com 550 milhões em caixa. Qual foi o governador que deixou isso, rapaz? Com todas as contas pagas. Não tinha uma fatura que eu não tivesse pago. Com dinheiro em caixa para construir a Transparaíba, que era para já ter chegado o ramal aí, em Cacimba de Dentro, aí em Araruna. E essa obra foi parada. O dinheiro foi gasto com outras coisas, que eu não sei com o que, compreendeu? E esperaram pelo padrinho Lula para poder injetar dinheiro para retomar essa obra agora, quase 8 anos depois. Ou seja, era uma obra para estar pronta em 2 anos, porque até os canos eu comprei. E esses canos desapareceram. E sabe por que eu comprei os canos fora da obra? Para cair 35% o preço. Era assim que eu governei. Né? Comprei os canos e essa obra parou. Certo? Parou para esperar por uma eleição, por dinheiro federal, coisa que eu ia fazer com recursos estaduais, estava lá. Eu não deixei dívida nenhuma. Então, é essa Paraíba que eu quero, rapaz. Eu não quero uma estrada que você vai fazer um remendo, demora 2 anos para fazer um remendo. Vai fazer uma estrada, demora 4 anos. Sabe? Para, começa, troca empresa, depois vem outra. Ou seja, não é a história. Não é. A gente tinha tido algo muito melhor. Nós reduzimos e acho que vamos reduzir agora mais um pouco, mas a minha esperança está ali e na renovação dos quadros da política, na ampliação da representação nossa dentro do Congresso, na melhoria do cenário nacional. Essa é a minha esperança, né? É por isso que eu luto e é por isso que eu sou candidato novamente, não é por outra coisa. E, Ricardo, e todo mundo comenta, todo mundo fala, porque existe uma Paraíba antes de Ricardo Coutinho e outra Paraíba depois de Ricardo Coutinho com a sua administração. Eu recordo aqui que a gente vivenciou aqui em torno de cerca de 11 anos de dificuldade de água aqui devido à seca prolongada que atingiu toda a Paraíba, a região do Nordeste aqui. E você iniciou a reconstrução da Jandaia. Você fez aquela obra e eu me recordo que muitas pessoas falavam, tá fazendo uma obra, mas não tem água. E eu dizia, ó, mas o importante é que ele faça, porque ele está fazendo a parte dele, porque Deus vai fazer a dele. E Deus fez em 2022, encheu e transbordou, e hoje abastece Cacimba de Dentro, Araruna, Tacima, Riachão, Dona Inês, né? Me parece que também está indo para Damião também. Então, quer dizer, é esse olhar administrativo, de visão que você tem, que eu torço muito. Você sabe que eu fui um cara que aqui em Cacimba de Dentro fui para a rua para defender seu nome, o nome do nosso presidente Lula, porque eu acredito na boa política e eu tenho essa confiança em você, que você sabe fazer a boa política, a política do bem comum para a sociedade, porque a dificuldade nos políticos de hoje da gente encontrar é justamente isso, fazer políticas públicas que ela seja para o bem comum, não para uma parte da sociedade, né? Eu converso com amigos e eu digo, olha,
Você pode não gostar do presidente Lula, mas se nós pegarmos esses últimos 30 anos, não existe nenhum governo que fez mais para o nordestino do que o governo do PT. Na história do Brasil, Na não história do existe. Brasil. Pode até Não não existe. votar, não quero votar, tudo bem, é de seu direito. Agora foram os únicos que investiram nisso. E eu fico feliz demais por você continuar ainda com essa firmeza diante de tudo que você sofreu, as perseguições. E eu tenho certeza que em 2026 vamos estar, vamos permanecer, nós estamos, vamos permanecer, estaremos na luta, justamente porque a gente quer dar continuidade a tudo isso e que seja para o bem comum do povo da Paraíba, do povo de Cacimba de Dentro, do povo da nossa região. E falando sobre isso, Ricardo, eu tenho acompanhado as pesquisas aqui na Paraíba e tenho visto que você tem aparecido em todas, inclusive nessa última, pelo Instituto SETA, no Polêmica Paraíba, você aparece entre os cinco. Você atribui a quê essa lembrança dos paraibanos? E você está pontuando muito bem nas pesquisas. Eu acho que é porque ninguém ocupou esse espaço. Eu saí há quase 8 anos. Eu sofri uma perseguição que ela foi enorme. Eu não tive onde falar. Pode ver, eu não dava entrevista, ninguém me chamava. Onde eu ia dar entrevista, a turma não permitia e tal. Então, sabe assim, foi um massacre. O massacre que Lula sofreu, foi um massacre que eu sofri aqui. Né? Provavelmente aqui eles olharam toda a minha atuação em defesa do Lula, da Dilma, e não aceitavam que um governador de um estado pequeno como a Paraíba tivesse uma posição política como eu tive. Só que eu te digo uma coisa, eu faria tudo de novo, amigo. Eu enfrentaria tudo de novo. Olha, eu prefiro entrar para a história não cedendo 1 milímetro nos meus princípios do que ser, sabe, esse tipo de gente que não tem opinião sobre nada. Observa nos políticos da Paraíba. O Brasil sofreu uma tentativa de golpe. Quantos deles disseram alguma coisa? Tudo caladinho. Porque se desse certo, eles iam para o outro lado. Entendeu? Se não der certo, eles já estavam aqui. Mas tudo calado. Como é que você tem um cargo de governador, de deputado, você tem um cargo e você não exprime a sua posição num momento tão grave como esse momento que nós passamos e ainda estamos passando. Como é possível isso? É verdade. Como é que... Ou seja, eu não sou assim, eu não tenho sangue de barata, amigo. Eu faço política porque eu sei o que eu quero da política. Eu não faço política atrás de um mandato, porque se eu quisesse atrás de um mandato, eu estava na condição de senador hoje, porque, modéstia à parte, eu não perderia jamais a eleição de 2018. Né? Não perderia jamais. Então, eu simplesmente não saí para ver a continuidade do projeto que nós tínhamos construído. Né? Então, eu quando olho esse quadro, eu digo, rapaz, então a minha lógica é efetivamente olhar para esse país e dizer, rapaz, nós temos que melhorar o Congresso. Porque se esse Congresso for piorando a cada momento, e eles fazem tudo para isso, eles agora aprovaram na LOA, a Lei Orçamentária Anual, né, a possibilidade de se entregar brindes durante a campanha e liberar recursos. Isso sabe, ou seja, eles legislando para eles próprios. Para eles próprios, ou seja, eles têm as emendas, aí vão aprovar para dar essas emendas no meio da campanha. Isso é estúpido. Né? O país não merece isso, não merece uma representação de pessoas dessa forma, dessa postura. Ricardo, em 2022 nós tivemos a política foi muito difícil por conta do bolsonarismo
e o presidente Lula estava voltando. Foi um momento muito difícil e a gente conseguiu ganhar. Mas, passados-se 3 anos, o presidente Lula, incansavelmente, todos os dias, trabalhando para melhorar o Brasil, e a gente percebe que quando o presidente Lula ele manda algo para o Congresso de benefício da população, do bem comum, daquilo que eu falei anterior, ou não aprova ou muda tudo aquilo que o presidente Lula fez. Você acha que essa eleição em 26 ela também vai ser tão como a de 2022 importante? Ela é fundamental. Eu diria que ela é mais importante do que a de 2022. Porque em 2026, o Brasil vai ter a oportunidade de meio que sepultar essa experiência trágica da extrema-direita. Né? Porque é trágica. Se você olhar bem, ela é trágica e é covarde. Observa a postura deles. Nenhum diz que não houve tentativa de golpe. Nenhum nega o crime. Mas aí fica dizendo, eu estou doente aqui, estou doente acolá, estou com soluço, estou com Alzheimer, estou com isso. Vocês são covardes. São pessoas que, sabe, vêm lá da época da tortura, da ditadura militar, sabe? Que quando está com poder, são bravos. Quando está sem o poder, são, sabe, uns gatinhos. Ou seja, eu acho que 2026 é muito importante. Agora, é fundamental que a população compreenda uma coisa. Ela não pode achar que o mais importante é votar para presidente e para deputado e para senador eleger qualquer um. Ou seja, porque ela termina dando com a mão e tirando com a outra. É isso que acontece. Né? Ela elege Lula e elege um Congresso que vai querer só dar facada no pescoço de Lula para cada votação, que era a obrigação deles lá votarem. Então os caras só votam se tiver liberação disso, liberação daquilo. É um balcão de negócios. Então nós chegamos num ponto que é preciso realmente dar uma solução. Essa solução passa por redução da quantidade de emendas. Não tem como você ter um deputado com 60, 70, 80 milhões, 100 milhões de emenda por ano, porque é mais do que 95% do município da Paraíba. Não existe isso. No regime presidencialista, quem ordena a despesa é o executivo, não é o legislativo. Depois que os deputados abocanharam isso, com Temer e com Bolsonaro, com emendas impositivas, o que é que aconteceu? Eles deram as costas para a opinião pública. Eles antes morriam de medo da opinião pública, depois não, porque tem um dinheiro do mundo todo, fazem dinheiro com essas emendas, essa é a verdade, e vão, soma 2.000 votos ali, 1.000 votos acolá, o prefeito fica dependente do deputado. Ministros são dependentes do legislativo. Como é que pode? Se nós estamos no regime presidencialista, como é que o ministro da Saúde, ministro, sei lá, dos Portos, vai atrás do legislativo para pedir dinheiro? Porque não tem no executivo. Então, é essa percepção aí, ela precisa mudar. O ministro Flávio Dino, do STF, tem uma oportunidade grande de construir uma saída para essa encalacrada que o Brasil está, né? E eu penso dessa forma, sabe? Ou a gente vai avançar no legislativo e no executivo, ou então a gente vai ter um retrocesso muito grande. É preciso avançar. E acho que a população hoje, ela começa a perceber claramente como o legislativo tem atrapalhado o Brasil. Né? Como o paraibano, que é presidente da Câmara dos Deputados, tem feito mal ao Brasil. Tem feito mal ao Brasil. Né? O senhor Hugo Mota, ele não pode agir dessa forma. É impressionante. Sabe? É impressionante. Ele pauta tudo o que seja para proteger, sabe? Desde a PEC da bandidagem,
até a alteração Ele trouxe um deputado licenciado. Tá? Ele trouxe um deputado licenciado. E essa turma toda aí, que é a aliança que eu digo espúria, entre o centrão e a extrema-direita, é assim. Quando o Lula venceu o tarifaço, porque ele venceu o tarifaço, né, de Trump, o que é que aconteceu? O governador do Rio, um meliante, um assassino, porque ele é assassino, ele faz uma operação e morrem 121 pessoas. 121 pessoas morrem, incluindo 4 policiais. Ora, como é que, em que parte do mundo existe uma operação policial em que morrem 121 pessoas numa madrugada? Que loucura é essa? Para quê? Para chamar, desviar a atenção. Ou seja, esse povo aí, eles são capazes de qualquer coisa para chamar a atenção e desviar o debate. Para poder dizer bandido bom é bandido morto. Quando, na verdade, quem usufrui do dinheiro das facções, do tráfico de drogas, tá andando de helicóptero em São Paulo. Não é aquela turma. Você imagina, cabe na cabeça de alguém o cara ficar com o dinheiro do tráfico todinho e morar dentro de um buraco no morro, morar dentro de um buraco numa favela. Isso não cabe na cabeça de ninguém. É Não é? simplesmente só os bucha. É só os Só os bucha. bucha. Quando você vai atrás, a maioria são negros, de família humilde, Pobres negros, sofisticada, sim, e os sim. grandes estão lá. E em relação a isso, Ricardo, tem se falado muito na mídia do caso Master, né? E a Polícia Federal deflagrou essa operação. Você acha que esse caso Master, que já está até no STF, ele tem potencial de uma Lava Jato 2? Olha, primeiro, a Lava Jato 1, ela foi uma farsa, né? Como hoje tá aí. Foi usado de tudo para convencer o povo brasileiro sobre mentiras. Porque Lula nunca teve apartamento, não tem nenhuma prova, não tem nada, mas era uma articulação comandada pelos Estados Unidos. No caso do Banco Master, é a linha que a Polícia Federal já pegou desde aquela operação feita na Faria Lima, que conseguiu congelar 52 bilhões nos fundos de financiamento nas elites, amigo. Nas elites, não é na continha poupança de quem quer que seja, não. É nas elites. Então, essa turma aí envolve posto de gasolina, né? Provavelmente você tem milhares de postos de gasolina que pertencem efetivamente para lavagem, que servem para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, né? Você tem esses dinheiros dessas fintechs, dessas financiadoras, que não pagam imposto como deveriam pagar, e Lula tentou cobrar e o Congresso derrubou. Você lembra disso? Lembro, sim. Né? E tudo isso, né? E agora o Banco Master, é onde circula também, né, recursos advindos das facções criminosas, e que o Banco Central, na época de Roberto Campos Neto, aquele mesmo presidente do Banco Central que fez oposição a Lula, que queria que o Brasil entrasse numa depressão econômica, aumentando o desemprego, queria isso, segurou os juros lá em cima, como até hoje. Né? Então, esse Banco Central, ele é o responsável por esse estouro do Banco Master. É o responsável. Entendeu? Porque eles efetivamente têm uma linha que liga facções, Faria Lima, digamos assim, né? E Congresso. É por isso que existe esse nervosismo inteiro. O nervosismo é porque a Polícia Federal está muito próxima de tudo isso. Não é? E é lamentável, porque cadê a parte saudável das nossas elites? Por que ninguém né, se coloca publicamente defendendo a apuração,
né, defendendo um projeto nacional, de acordo com a burguesia, mas um projeto nacional para o Brasil. Por que não existe isso? Né? Por que a Associação dos Juízes Federais, por exemplo, até agora não soltou uma nota sobre essa busca e apreensão que foi feita lá na 13ª Vara de Curitiba? Porque eu tenho certeza absoluta que a maioria dos juízes não é daquela forma, não. São pessoas honradas. Porém, é preciso separar o joio do trigo. E é preciso fazer com que tanto o juiz como o Ministério Público, como promotores, procuradores, é preciso separar o joio do trigo. Sabe, quem coloca quem usa as instituições para fazer política, para destruir o Brasil, para perseguir pessoas que estão na política, porque não concordam com o seu posicionamento, com o seu pensamento, efetivamente precisa ser punido. Quem acusa sem provas precisa ser punido, não é assim que é? Eu posso lhe acusar sem provas? Não, você vai me processar, eu tenho que ser punido. É assim que as coisas são. Agora, o Banco Master é uma bomba. E vai vir muito mais coisas aí. Porque, infelizmente, tem muita coisa podre, né, depois desse período, depois do golpe. Porque o golpe em 16 contra a Dilma, o que é que Temer fez logo que assumiu? Vocês lembram? Foi logo Votar a autonomia do Banco Central. Essa foi o primeiro presente que eles deram ao mercado, né? Olha, o Banco Central é de vocês, está aqui. Não é mais do governo eleito, não, é de vocês. Vocês é que controlam. Como todo mundo que vai para lá depende ao sair dos milhões e milhões e milhões para ganhar dos bancos privados, eles fazem o jogo dos bancos privados. Essa história de autonomia do Banco Central é uma farsa. É uma farsa, precisa acabar isso. Né? É ruim para... O presidente Lula tem batido muito em relação a isso. Não, é horrível. Como é que você ganha uma eleição, independentemente de quem seja, direita, centro ou esquerda, você ganha a eleição e você não tem o direito, após ser eleito, em fazer a política monetária para o país? Como é que pode isso? Né? Cabe na cabeça de quem isso? Ou seja, quem vai fazer são seus inimigos que apoiaram outro candidato e que mandam no Banco Central. É isso. Verdade. Ricardo, mais uma pergunta para você. Você se arrepende de não ter sido candidato a senador em 2018? Olha, se eu soubesse que o João Azevedo era tão fraco, né, assim, que não teria coragem de enfrentar as coisas, de aprofundar a participação popular, a democracia, de fazer tantas outras coisas que não vou aqui perder meu tempo dizendo. Se eu soubesse, eu teria sido candidato e teria colocado outro candidato a governador. Né? Agora, você nunca sabe, e eu prefiro continuar acreditando nas pessoas. Né? Eu prefiro continuar acreditando, porque deve ser terrível você não acreditar em ninguém. Né? Deve ser uma solidão terrível. Eu prefiro acreditar. Eu fiz muitos quadros, Fábio. Olha, eu entrei no governo, você olhava assim para secretários e secretárias, era gente que ninguém nunca tinha visto antes. Agora, todo mundo dava conta do recado, porque se não desse, eu tirava. Todo mundo botava o pé no chão. Você tinha essa na administração, colocava secretário para que a coisa andasse. Quando você via que não andava, tira e troca o secretário. Tirava. Tem que ser assim na administração pública, tem que fazer a coisa séria. Eu aqui fui, em Cacimba de Dentro, fui chefe de gabinete por 8 anos e eu sei muito bem como é que funciona a administração pública e você tem que ter pulso, porque senão não anda, trava sim. E você Sem tem que dúvida. ser muito atento naquilo que faz e você foi um cara muito coerente em tudo isso que você fez. É por isso que alguns aqui para nós não gostam muito de mim, né? Assim, alguns não gostam, porque eu não tinha essa história. Eu não ia ficar, não, é porque isso aqui é de fulano, eu não ponho a mão. Isso aqui, amigo velho, eu dizia para deputado, olha, vocês querem o quê? Vocês querem voto? Não é voto. Se for voto que vocês querem, é comigo mesmo. Nós vamos ter um governo bom que vai dar muito voto. E deu. É verdade. E deu.
né? Ou seja, a população se sentia satisfeita e votava. Mas Era esse isso. negócio de não gostar, Ricardo, eu costumo dizer direto. Olha, uma meia dúzia ali não gostar da gente é normal. O que vale Claro, é a grande claro, maioria. E a claro. grande maioria, e isso está aí, e as próprias pesquisas que têm saído têm demonstrado isso. Então, a Eu grande fiz maioria prefeitos, reconhece toda a sua história e seu sim. trabalho como governo da Paraíba quando passou e administrou esse estado. Eu fiz prefeituras, prefeitos, sabe, em vários recantos, sabe, com obras, fazia a obra e pá, chamava lá o cara e dizia, olha, fulano aqui apadrinhava e tal. Fiz isso para renovar a política, eu fiz isso em várias e várias cidades. É Mamanguape, sabe? Mamanguape, a prefeitura lá no Conde, que teve Márcia Lucena, que foi uma prefeita excepcional. Excepcional. Foi uma secretária excepcional, mas foi uma prefeita que, rapaz, mudou completamente aquilo tudo, né? E foi perseguida. Com as maiores mentiras, umas mentiras bobas. Mas foi perseguida. Como nada anda, que era exatamente para deixá-la fora da política. Um exemplo, Estela perseguida, ou seja, só quem tinha o DNA da mudança. Aí eles perseguiram. Aqueles que foram denunciados por outros, mas que não colocavam em perigo, compreendes? Entende? Assim, o acordo entre eles, a divisão do Estado pelas famílias, os melhores empregos, essa coisa que, sabe, que é comum no Estado oligárquico como a Paraíba. Aí esses aí não foram, os outros foram perseguidos e perseguidos o pior, com mentiras, né? É, Então eu penso que a política ela pode dar muito ao povo. Aliás, eu acho que a política é o grande instrumento, é o único instrumento que pode dar ao povo, coletivamente falando, instrumentos para poder fazer com que esse povo viva melhor. Viva melhor a sua educação para os seus filhos. Né? Eu lembro como eram as escolas. Ô, Fábio, eu sou um cara, modéstia à parte, não existe na história da Paraíba quem construiu mais escola que eu. verdade. Eu fiz 220 escolas. E uma Amiga, é das muita suas, escola. e uma das Hã? suas marcas, né, dessas escolas que você fez são as escolas integrais que tem hoje. Hoje nós temos uma aqui em Cacimba de Dentro que os professores lembram muito do seu legado, porque você chegou a pagar 14º salário, a escola 14º e décimo quinto. a valorização que você fazia era muito grande. Não faltava. Rapaz, queimavam geladeira. Mandava na hora, sai do almoxarifado, chegava lá. Pode perguntar a qualquer diretor ou diretora. Era desse jeito, sabe? Não tinha essa coisa, rapaz, alimentação. Era compra na agricultura familiar, vamos dar almoço, almoço mesmo, né? Que não é biscoito com refrigerante, não, é almoço. Vamos falar sobre filosofia, sobre sociologia, vamos falar sobre arte, sobre cultura, vamos, né? Eu fiz uma escola técnica das artes que ninguém mais ouve falar, que era no prédio aqui em João Pessoa, do antigo DOPS, onde eram os presos políticos colocados. Eu transformei numa escola, que o atual governador inaugurou, mas quem fez foi eu. Né? Pois bem, olhando para aquela escola, qual era o plano? Era que a gente, em cada região, colocasse uma escola daquela, para ter nas artes e na cultura uma produção de mão de obra e de profissionais diferenciados para tornar esse Estado cada vez mais próximo da sua raiz e da sua identidade cultural. Só ficou aquela. Eu fiz 16 escolas técnicas daquelas padronizadas, né? Fiz mais, porque mais assim, daquelas padronizadas que tem aqui em Mangabeira, que tem em Bahia, que tem lá em Pina, que tem em Guarabira, Dom Marcelo, em Guarabira. 16, né? Depois, nenhuma. Então, eu fiz mais de 200 escolas. A metade dessas eu dei ao município, como dei ao município o hospital.
né? No caso de Cacimba de Dentro. Eu dava as escolas ao município porque, na minha cabeça, a educação, né? Os professores que estão aqui me ouvindo, me dando a honra de nos ouvirem, a educação é um sistema. Essa coisa do governante, olhar, tentar olhar, porque nem isso olham, mas olhar só para estadual, não, eu não sou prefeito, eu não olho. Você tem que olhar para o sistema, porque o aluno da rede municipal vai vir para a rede estadual. Se você não ajuda a melhorar as redes municipais, você vai criar uma solução de continuidade se você conseguir melhorar a estadual. Aí o que é que nós fazemos? Treinamento de professores, aquele pacto social, né? Construindo escolas, distribuindo instrumentos para a educação, carteiras para a educação. Rapaz, era muita coisa. E a única coisa que eu queria de volta era um esforço maior dos municípios. Olha, abre ali 30 vagas em creche, para colocar a criançada, para aumentar a criança com cobertura. Faz isso para a gente melhorar os indicadores sociais, pensando a Paraíba num conjunto. Paraíba não era pensada só, sabe? Hoje, quando eu vejo os nossos indicadores, eu fico muito triste. Não foi para isso, não foi sinceramente para isso que nós tivemos a condição e a capacidade de, sabe, de ganhar uma eleição daquela de 2010, de, sabe, mudar, de levar muita pedrada, de aguentar firme a pedrada e mostrar depois que a gente tinha razão. Não foi para isso. Eu lembro aqui, era eu, em Cacimba de Dentro, eu tinha acompanhado, tinha ido várias vezes com o ex-prefeito Nelinho, naquele momento de ainda pré-campanha, que não se sabia quem era o governador, ninguém imaginava que você seria candidato, e eu já sabia que depois que aconteceu, eu me lembro que era eu e mais dois amigos. É cidade pequena, sempre tem aquela rodinha de amigos toda É. noite conversar, e era nós três apenas dizendo: esse mago vai ser governador da Paraíba. Não, não vai não. E quando aconteceu, você surpreendeu, surpreendeu. E eu acredito que você vai surpreender mais uma vez, porque o seu legado é forte. Ricardo, nós estamos no mês de dezembro. Já estamos chegando ao finalzinho, já estamos mais uma hora aqui conversando. É. Mas nós estamos nesse mês de dezembro, no mês que as famílias se confraternizam muito. Eu queria pedir a você que você deixasse uma mensagem para esse mês de dezembro, que é o mês de Natal, né? Uma mensagem a todos os cacimbenses e a todos que estão, obviamente, nos ouvindo. E desde já agradecendo a você por ter participado comigo nesta noite aqui. Peço perdão e desculpa, porque a gente estava planejando na outra página, mas infelizmente não foi possível. Mas fico grato pela sua participação. Olha só, o meu desejo sempre, né, é de esperança, né? Eu trago essa palavra comigo nos melhores momentos ou nos piores momentos, porque eu acho que quando a gente vivencia momentos bons, a gente pode melhorar, sempre pode melhorar, Verdade. né? O ser humano tem essa capacidade, basta ter a boa vontade, né? E eu creio que a esperança é uma palavra assim chave para esse país, sabe, com tanta desigualdade que ainda existe, com sabe, com muitas e muitas vezes com os nossos atores, personagens anônimos, completamente desprotegidos. Todos nós, de certa forma, sofremos, né? Porque ficou um mal-estar, pelo menos eu fiquei com um mal-estar enorme com o caso do Gerson Vaqueirinho, o rapaz que tem transtornos mentais e que sonhava em domar leões e entrou na jaula e morreu, foi atacado e morreu, né? E ele tinha 10 anos tentando ser interno, 10 anos para poder escapar, sabe? Mas ele nunca teve um olhar, nunca teve um retorno sobre isso. E você olha a falência dos serviços públicos. E não está escrito em canto nenhum que esses serviços têm que ser ruins. Esses serviços podem e devem ser bons serviços, porque é para todos.
inclusive para os ricos. Se algum rico, nesse momento aqui, se algum milionário na Paraíba tiver um acidente de automóvel, ele não vai para a Unimed, não. Ele não vai para o Nossa Senhora das Neves, não. Ele vai para o trauma, que é público. Porque é o trauma que tem os profissionais que precisam, né, para cuidar dos casos de trauma profundo. Compreendeu? Então, é isso que é o serviço público, é para todos. Então, todos têm que ser atendidos. E eu acho que nós precisamos voltar a ver isso novamente. Voltar a ver. Agora mesmo nós vamos começar uma batalha que é a história da água, né? Querem privatizar a água. Aí eu pergunto, né, a vocês cacimbenses, a vocês ararunenses, eu pergunto o seguinte: hoje, quem banca os serviços das cidades que são menores ou que arrecadam menos, quem banca são aquelas que têm superávit, principalmente João Pessoa. Uma pessoa, Cabedelo, tal, mas principalmente uma pessoa que é superávit. Aí você tem o subsídio cruzado que pega de um canto e bota para outro, para que a água possa ser transportada, tratada e distribuída da melhor forma possível. Ou seja, é isso que a Paraíba funciona. Subsídio cruzado para fazer com que esse sistema único possa atingir tanto a cidade que é pobre como a cidade que é rica. Como atingir a pequena cidade como a grande cidade. Aí querem e dizem que vão privatizar. Isso é o maior crime que podem cometer contra o povo. E observe a história. Eles querem privatizar primeiro o litoral, onde tem a parte do dinheiro, certo? De João Pessoa, tem água e tem dinheiro. E o Alto Sertão, que tem a transposição, ou seja, que entrou a água. O Curimataú, contando o Curimataú aí também, o Curimataú e o Cariri ficarão com a Cagepa. Ou seja, e de onde vai sair o subsídio cruzado? Fica com a famosa viúva, ou seja, é o poder público que vai arcar, se quiser arcar, porque não arca. Porque eu tornei a Cagepa superavitária, ela era deficitária antes de mim, eu tornei superavitária. Eu lembro Né? que você sofreu muito em relação a isso, porque queriam, naquele momento, de toda forma, que você privatizasse. Exatamente. E eu O disse, Marquinhos não, não privatiza e está acabado. O atual governador quer privatizar. Agora ele comete um crime que é dividir em 4 partes. Ele quebra o subsídio cruzado, ele deixa as cidades que não têm segurança hídrica, ele deixa sem fora disso, ou seja, né, vai estar fazendo com dinheiro público as obras da doutora do Cariri, que Lula está bancando, o presidente Lula está bancando, e a doutora Transparaíba, que o presidente Lula está bancando, certo? Quando estiver pronto, ele vai querer privatizar. Ou seja, ele não quer que a empresa privada gaste um centavo. A empresa privada, para comprar essa parte, ela vai pegar um dinheiro emprestado, vai tirar em 3 anos esse dinheiro e vai devolver ao BNDES. Você entendeu? E para a população vai sobrar aumento de tarifa e vai sobrar uma incerteza. Então, eu quero desejar que a gente tenha esperança no coração, mas ao mesmo tempo tenha capacidade de luta. Que a gente possa olhar para esse Brasil e para essa Paraíba e perceber que ela só pode, que o Brasil e a Paraíba só podem ficar melhor com a nossa participação, com a nossa escolha, uma escolha consciente, que a gente tem que fechar os ouvidos e as portas para essas mentiras que circulam pela internet. É muita mentira, sabe? É fake news, é algo que a gente precisa mais do que nunca, Fábio. A gente precisa chamar para si essa responsabilidade. Eu serei um que eu vou defender a regulação democrática da internet. Você não pode ter 6 donos de Big Techs mandando no mundo, mandando no Brasil, mandando na opinião pública. Isso não existe, rapaz. Eu também, Ricardo, eu sou também a favor da regulação das mídias, porque
Eu acho que é um absurdo alguém, porque se sente no direito de falar mal de você, de lhe xingar, de lhe levantar falsos contra você, está publicando, denegrindo a sua imagem e não ter meios que possa combater esse tipo de crime, de atitudes no meio digital virtual. Não, eu sou, sabe, comigo não tem essa história. Eu defendo a democracia. Não existe democracia sem a regulação democrática das big techs, da internet. Só tem democracia com isso, Muitos né? quando se fala sobre isso, muitos dizem que é porque o PT quer ter um controle em tudo, vai controlar tudo da gente, então isso não existe. Então, é aquela falácia do mais fácil para o Na cidadão. verdade, é uma fake news, né? Porque a regulação que se pretende não tem nada a ver com o governo. Tem nada a Exatamente. ver com o governo. E o governo muda, né? É PT num tempo, depois é outro. Então não tem nada a ver com governos. A regulação é da sociedade porque precisa. Você não pode ter um instrumento onde hoje nós dependemos totalmente, que é esse negocinho aqui, ó, esse smartphone. Você depende dele para saber uma hora, quase ninguém tem mais Mas, relógio. Você depende dele para acessar seu banco, você depende dele para saber que hora sai um ônibus ou um avião, você depende de tudo dele, está tudo aqui. De passar uma mensagem, você não faz mais carta, agora é tudo aqui, é o e-mail, está tudo aqui dentro. Isso não pode ficar nas mãos de 6 pessoas magnatas que estão lá nos Estados Unidos construindo bunkers para eles escaparem, quando eles destruírem o planeta. Isso não é possível, compreendeu? Você não pode ter um instrumento que exala ódio, derruba qualquer governo, exala ódio. Ora, como é que você pode jogar uma população contra o governo? Ou então, a crise do Pix, lembra? Que aquele Nicolas Ferreira disse que o Pix, o governo ia cobrar Pix. Uma mentira. Nunca houve qualquer. Não, nunca houve. Eles não queriam, era que as fintechs, essas que apareceram depois na, na, com a Polícia Federal, certo? Essas que apareceram lá na Faria Lima, eles não queriam que aumentasse a forma de fiscalização sobre elas. Aí inventaram a mentira de que o governo queria cobrar o PIX, né? E aquilo tomou uma proporção enorme. Era mentira. Ou seja, e o governo teve que retirar uma medida que, se ela tivesse sido aprovada, né, ela já estaria com. A gente iria muito mais rápido estar sabendo o que é que estava ocorrendo dentro daqueles falsos bancos, dessas fintechs. Mas, enfim, eu quero agradecer a você, Fábio, agradecer também as pessoas que nos honraram com, com, essa, com essa participação aqui, né? E me colocar à disposição. Eu estou na Paraíba agora, dia 9, fica até o dia 20, aí volto aqui, aí em janeiro, eu estou em todo mês, né? Estou fazendo pré-campanha, estou conversando muito, vou chegar aí em Cacimba de Dentro, já fui 2 vezes em Araruna, vou dessa vez para o Alto. Na verdade, eu vou fazer uns 20, 25 cidades, é muito. É um percurso muito longo que eu vou fazer. Eu vou para Belém do Brejo do Cruz, vou para Cachoeira dos Índios, vou para Cajazeiras, vou para Patos, vou para Santa Terezinha, vou para Emas, vou para Mogeiro, vou para Massaranduba, enfim, imagine, vou para tudo que é canto. Eu acho que Dona Inês também. Vou para muitos cantos, né? E espero que as pessoas que queiram possam vir conversar comigo, trocar ideias e voltarmos todos a sonhar numa Paraíba mais justa, mais democrática, mais popular e também no Brasil com a recondução desse grande homem, desse grande nordestino que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu agradeço a você, Fábio, e quando você quiser é só chamar que eu estou por aqui. Muito bem, Ricardo. Eu que agradeço, fico feliz pela sua participação aqui e a gente vai com certeza marcar outros momentos e quem sabe a gente poder fazer também até uma presencial com você aqui em Cacimba de Dentro.
e a gente reunir Claro. amigos e conversar. Eu fico muito feliz, agradeço também aos ouvintes que nos acompanharam aqui nessa live, no podcast Cacimba, que traz conteúdo para todos vocês. Um forte abraço a todos que nos ouviram. Um abraço grande. Muito bem, a gente acabou de ouvir, né? A gente acabou de ouvir o ex-governador Ricardo Coutinho, que ficou comigo aqui mais de uma hora. E eu quero agradecer a todos vocês e também já pedir desculpa, porque inicialmente a gente ia fazer a live na página Cacimba Online e a gente teve uma dificuldade em acessar Ricardo por lá e eu tive que vir para cá para a gente fazer aqui. Mas a todos vocês, um forte abraço e em breve a gente terá outras lives com participação presencial ou online. Obrigado a todos vocês.